Hello everybody, welcome to one more Survival English com a Teacher Graziella. E na aula de hoje a gente sempre fala em português e responde algumas dúvidas que aparecem. E hoje a gente vai falar sobre os 8 pontos que são as chaves da língua inglesa. A primeira delas é o reading. E você pode dizer, teacher, eu não quero ler, eu quero falar. Mas o reading de textos que tem a ver com a sua realidade, tirado de revistas, de jornais que tenham notícias que você goste de ler, vai imputando vocabulário e bastante jeitos de escrever. Quem lê, escreve. O reading comprehension tem mais a ver com compreensão do que com tradução. Você vai pegar aquele texto e vai fazer um scanning de entender a ideia, sem ficar traduzindo palavra por palavra. Senão você vai ser um tradutor de texto que custa 200 a 300 reais por lauda, cada 28 linhas. Você não é um tradutor, você não fez facul de tradução. O que a gente quer com o reading é que você leia pelo menos um texto por semana e se conecte com o inglês daqueles lugares que você gosta. Então, se você é com emagrecimento, leia textos sobre emagrecimento em inglês. Você é da área de engenharia, leia textos de engenharia. Você é médico, ótimo, então os textos têm que ser em inglês da área de medicina. Então, veja o que você gosta e aplica aquilo da sua realidade em texto. Ah, mas eu não entendo tudo. Não é para entender tudo. É para pegar uma palavra por linha. Se você entender uma palavra por linha, você vai ter a ideia total daquele texto. No final, a comprehension, ok? Vamos para o próximo ponto, a chave do inglês nós estamos falando, e a chave número 2 é o writing. Ah, teacher, mas eu não quero aprender a escrever, eu quero aprender a falar. Muito bem, mas na parte da escrita é que vai estar a sua segurança. Mais ou menos 10 anos atrás, a metodologia era escrever para poder falar. Dava certo em algumas franquias de inglês, em algumas escolas de inglês, em outras não. Mas a verdade é que aquela pessoa que ficou dudas, escrevendo bastante, did, né, fazendo os verbos, aqueles exercícios que dava calo no dedo, é uma pessoa que tem uma boa estrutura gramatical. Ela não titubeia na hora de falar as frases. Eu sou a favor de fazer 10 frases que você gosta daquela aula e escrever num caderninho. Essa escrita não deixa de ser mais um canal cerebral seu de segurança. E isso traz também a mnemotécnica da memorização. Ah, mas eu não gosto de escrever, não gosto de ler. Então, afinal, você é uma pessoa que não gosta de estudar. E quem não gosta de estudar não termina bem uma faculdade, não ganha um diploma e também não faz um curso. Então, é importante você passar a gostar das coisas que você quer. Isso depende só de quem? Depende de você só alcançar as suas metas, onde você quer chegar. A chave número 3 do inglês é o listening. E muita gente não sabe como trabalhar. A gente tem que acostumar o ouvido com o inglês para poder falar. Muita gente faz cursos e chega na gringa, não entende o que o gringo fala. Parece que está falando russo. Então, a ideia aqui é acostumar o seu ouvido que o americano não vai falar going to, vai falar gonna. Não vai falar will to, vai falar will. E ele não vai falar want to, ele vai falar wanna. A ideia de mnemotécnica, linking sounds, que são os jogos unidos das palavras, contractions, é muito importante você ter. E onde a gente aprende? Ouvindo. Você fala book, não fala book, porque ouviu book. É house, não é whose, porque você ouviu house. Você passou a falar study e não estude, porque você ouviu alguém falando study. Então, o ouvido é importante. Como que você vai trabalhar? Séries, filmes que você já viu em português, assistir em inglês, com legendas em inglês. Eu gosto de pausar e repetir, mas se você não tem tempo para isso, coloque suas músicas favoritas, as letras junto. No Vagalume tem a letra junto com a tradução e você já tem o áudio das suas músicas favoritas. E ali você vai pegar também a parte de listening. Você pode também procurar por diálogos. A Cambridge University Press trabalha com bastante diálogos online e você tem uma gama de serviços aí no Google gratuito para você pegar diálogos e trabalhar situações reais do dia a dia. Você pode assistir minisséries de 1, 2 minutos também no YouTube em inglês, propagandas em inglês, e a legenda do YouTube é gratuita também. Pratique o seu listening se você quiser falar. A chave número 4 agora é o speaking, que é a parte da fala. Muita gente fala para teacher, como que eu vou trabalhar o meu speaking se eu não tenho ninguém para falar? Então, o seu speaking você trabalha consigo mesmo na frente do espelho ou repetindo as frases, as fórmulas. Você pode também abrir um chat em inglês, conversar com alguém que também queira trabalhar esses estudos. Existem grupos aqui nas redes sociais para isso. Existem muitos gringos que querem paquerar, conversar em inglês. E ali você vai poder conversar, enviar áudios
grupo de alunos, grupo de professores que praticam um speaking assim. Mas como que você tem que estar preparado para falar? As frases de efeito, as verdades sobre você, saber falar as frases de apresentação sobre você, quem você é, onde você live, mora, né? What do you like? O que você gosta? Preparar esse tell me about yourself, essa introduction, esse início de perguntas com do you faz e depois passar a perguntar para a pessoa o que você fez ontem, did you, trabalhar pelo menos os 100 verbos principais que lá na nossa playlist do Basicão no YouTube você tem os 100 principais verbos para poder começar a conversar e aí começar a desenrolar complementos disso. Essa é a base piramidal. A partir daí você começa a trabalhar complementos do live. Live aonde? Onde você pode morar? Que horas? Onde? Por quê? E os complementos desse verbo like. Gostar do quê? Comidas, bebidas. E aí trabalhar os complementos vocálicos. Porque a junção do que a gente falou até agora, que é o listening, o reading, o writing e o speaking, são as 4 chaves principais do inglês. Mas na verdade nós temos 8. E a próxima é pronunciation. Pronunciation, que é a top 5 agora, nós vamos falar sobre essa chave tão importante do inglês, mas ao mesmo tempo tão subjetiva. Nós temos o português do Sul, o português do Norte, o português de Portugal, o português do Brasil. Qual é o certo? Então, qual é o inglês certo, britânico, americano, o inglês do Sul, do Texas, do Norte, Massachusetts ou Nova York? O inglês californiano ou o inglês canadense? Talvez o inglês australiano ou de Nova Zelândia seja melhor? Então, a palavra, o número 11, que é 11, escocês já diz 11. E não está errado nem certo dizer 11 ou 11. Não vai estar errado dizer dance ou dance. Love ou love. Existem alguns professores xiitas em pronúncia, onde não vai levar você a lugar nenhum, saber pronunciar perfeitamente. Existem pessoas que sabem pronunciar todas as palavras perfeitamente, mas a velô aqui de montar uma frase rápida, ela não possui. Então você tem que priorizar o listening e o speaking para trabalhar a base da segurança do reading, ler e writing, escrever, para depois focar um pouco em pronúncia, para ver se você quer copiar aquele professor que você gosta, ou aquele personagem da série que você curte mais, e ir pegando essa pronúncia copiada. Nós não vamos criar nada, nós vamos copiar. E a intenção aqui é comunicação, e não ter aquela pronúncia perfeita, tá bom, meus amores? Vamos então para o braço number 6, que é a estrutura da língua inglesa. A estrutura é importante, é uma das chaves do inglês, mas não é a mais importante, não é tudo. Vocês já têm visto aí ao longo da semana como é importante trabalhar o listening e o speaking para você se sentir seguro, no reading e no writing. Depois a gente falou da pronunciation. E agora vem essa parte estrutural para você saber o começo, meio e fim da frase. Se o verbo vai na frente para perguntar, quais são as pessoas em inglês, are you, we, they, he, she and it, como trabalhar isso no presente, no passado e no futuro, e os complementos que podem ter com preposições ou não. Tem gente que não gosta da parte estrutural e fala que é uma teoria, mas é baseado na teoria que vai te dar segurança para poder chegar à prática. E para a prática diretamente, como existem muitas pessoas que vão morar fora, fazem o intercâmbio e voltam de nível básico a intermediário ainda, mesmo após o intercâmbio. Por quê? Fizeram a parte prática e esqueceram de montar a teoria, não sabem nada de parte gramatical. O inglês não é só gramática, mas ao mesmo tempo não dá para fazer sem ela. É muito importante essa parte estrutural para você ficar seguro na hora de montar as frases, na parte ativa do seu speaking. E aí o seu cérebro vai trabalhar mais rápido sem ficar precisando de tanta tradução. Vamos para a fase número 7, que é a chave do vocabulary, super importante para você falar uma língua. Mas como você vai adquirir esse vocabulário? Primeiro, com coisas que têm a ver com você. Começar a procurar em volta de você agora na sua sala as coisas que você ainda não sabe falar em inglês. This is a light, this is a ring, this is a bracelet. E colocar coisas perto de você ou longe e começar a colocar verbos que têm a ver. O que eu posso fazer com esse bracelet? Buy the bracelet, sell, vender the bracelet, see, look, olhar para o bracelet. E todos os verbos conectados a esse objeto.
porque daí você vai aumentando a sua gama de vocabulário de uma forma racional, guardando em gavetas que são memorizáveis, para depois, na hora do speaking da fala, você ter guardado nos canais cerebrais certinhos. Gente, a língua não é uma brincadeira de ficar ensinando que pen é caneta e como que diz isso em inglês. Você sabe como diz isso em inglês? Não é aula. A aula é fazer você falar, você tem que estar sentindo segurança e velocidade a cada aula mudando. Você tem que sentir depois de 5 minutos daquela aula que você já está aprendendo alguma coisa. Não é necessariamente ser comigo, mas vocês podem fazer com um teacher que conecte em segurança, que seja um pai ou uma mãe para vocês. A próxima chave é a conversação e é a chave número 8. Nós passamos então pelo reading, pelo writing, o listening, o speaking, a pronunciation, a structure, o vocabulary e agora a última parte, que é tão importante e é o final dela, que é a conversation. A conversação de você falar sobre assuntos familiares a você na segunda língua, que é o inglês, está baseado no seu vocabulário que você construiu durante aquele estudo, voltado à sua realidade, com os verbos básicos e as estruturas interessantes. Você acostumou o seu ouvido, interessantes para você, coisas interessantes para você, usou vocabulário que tem a ver com a sua realidade, trabalhou a prática de speaking em repetição e agora está na hora de colocar ela em prática na conversação. A conversação é chamada de open exercises, são exercícios abertos, onde a teacher não tem que te corrigir toda hora. Nesse momento, a teacher não pode ficar corrigindo o aluno o tempo todo. É o momento que o aluno está fazendo a criação. Então, opa, esqueceu o S na hora do he dances. Não, deixa eu falar he dance. Está se comunicando. Se a teacher interromper o tempo todo você na hora de corrigir o erro, você não vai desenvolver. Ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar em você também um self-correction, de você apontar, putz, esqueci de colocar o ED aqui nesse verbo que eu falei no passado. Ora, se eu estou contando uma história que aconteceu, é importante que eu fique focada que todos os verbos a partir de agora vão estar no passado. E se você faz isso numa redação ou falando, que você revise se todos os verbos estão mesmo no passado. Isso é uma self-correction, onde a teacher não vai apontar, olha, o erro tá aqui, mas com uma carinha, ups, ou um círculozinho, você mesmo vai poder se autocorrigir. Isso é importante porque você passa a não errar mais aquela mesma falta de atenção que você teve, que nem é tanto erro assim. A conversação da velocidade, da segurança, ela é imputada no aluno de 6 meses a 1 ano, dependendo do número de aulas que você tem por semana. Igual o número de voos para um piloto, igual o número de horas trabalhadas para um médico. Como que nós sabemos se aquele cirurgião é bom ou não? Pelo número de cirurgias, horas operadas. E assim, falante de inglês. Quanto mais tempo de exposição à língua, mais você vai ter contato com erros e acertos, sacadas, coisas mais rápidas que entram, facilidade com uma parte, dificuldade com outras, como qualquer ser humano. O momento da conversação é o momento do permita-se, entrar, subir essa montanha que foi tão cansativa de conhecimento e agora pular ela para finalmente entrar no mar da conversação. Se você quer ajuda, eu posso segurar na sua mão e fazer com que você consiga atravessar esse mar aí de ideias de um jeito mais rápido com a nossa metodologia. As aulas são gratuitas todos os dias em todas as redes sociais, 4 vezes ao dia. Nós temos Business English no LinkedIn, temos TikTok, músicas para você acompanhar com as letras. Trabalhamos com mini dicas no Instagram e Facebook e aulas maiores como essa de 33 minutos no YouTube. Nós estamos também com um canal no Telegram, onde lá eu coloco slides, figuras, materiais em PDFs e e-books que vão ajudar você também a fazer o estudo. Em todos os comentários da nossa rede social, você pode escrever os exercícios de fixação gratuitamente que a gente vai corrigir para vocês. Não esqueça de cadastrar o seu e-mail no nosso site teachergraziella.com ou .online, Teacher Graziella com Z e 2 L's, porque é pelo e-mail que eu mando nossas aulas maiores e de tempos em tempos as nossas masterclass e os famosos intensivões que já mudou o inglês de tanta gente. Mais do que aulas de inglês, a gente está aqui numa missão de fazer o Brasil falar. Eu gosto quando os alunos compartilham e curtem essas aulas, porque esse impulsionamento de um like pode fazer com que outras pessoas do norte e nordeste do Brasil sejam atingidos por essa metodologia de ponta, aprovada pelo Sindicato dos Professores, com orgulho de ser o melhor curso de inglês
que faz as pessoas falarem de verdade, com aprovação e certificação internacional de TOEIC. E ainda toda a nossa garantia de ter uma plataforma personalizada, de fazer o aluno falar inglês de verdade. Mas agora não é hora de fazer curso, agora é hora de você focar e conhecer a nossa metodologia e assim começar o mar de falar inglês, porque é possível, foi possível para mim, vai ser possível para qualquer ser humano. São mais de 1.234 alunos de todas as origens, dos tímidos aos extrovertidos, em todas as idades, que falam inglês com a Teacher há 20 anos. Eu quero que você entre nessa comigo. Thank you very much for your attention. It was a pleasure to give classes to you. Bye bye.